na vida do indivíduo e da sociedade é um dos aspectos do futuro a respeito da qual a sociedade está mais indefinida. O desemprego e o subemprego são questões permanentes da crise social. Hoje, o Brasil festeja o fato de ter um percentual de 6,5% de desemprego, comparado com alguns países. Nós vamos ter oportunidade, talvez, de ouvir nessa mesa, onde o patamar de desemprego 15% a 20%, e o Brasil hoje comemora ter 6,5% de desemprego. A educação na sociedade contemporânea, mesmo que tenhamos dificuldade de admiti-lo, é vista predominantemente pela maioria da população como preparação para um emprego dentro da economia oficial. Contraditoriamente, por um lado, ciclos de desenvolvimento econômico em alguns países, como o Brasil, encontram uma população pouco escolarizada e profissionalizada. Por outro lado, na medida que se amplia a educação escolarizada de um povo, e esta é sem dúvida uma tendência de longo prazo, um número cada vez maior de pessoas não consegue encontrar um emprego que exija as habilidades e conhecimentos por eles adquiridos. A educação não tem assegurado e não tem esse poder sozinho um trabalho capaz de propiciar em si desafios e oportunidades de uma atuação criativa e de autoexpressão. A sociedade atual ainda é incapaz de organizar de modo a propiciar a praticamente todo cidadão um trabalho significativo e satisfatório. Ao trabalho, que é muito caro na educação profissional, frequentemente associado ao esforço manual e físico, acabou segregando a ideia de sofrimento devido à sua origem etimológica, ao tripalium, instrumento usado para a tortura na Idade Média. Todavia, o que define a realidade humana é o trabalho. O homem se constitui como tal à medida que necessita produzir continuamente a sua existência. Trabalhar não é outra coisa senão agir sobre a natureza e transformá-la. O trabalho pode ser compreendido pelo conceito de autorrealização. É um ato de autocriação do ser humano. Trabalho é uma atividade e não uma mercadoria. O trabalho é uma expressão própria do ser humano, uma expressão de suas faculdades físicas e mentais. Nesse processo de atividade genuína, o ser humano desenvolve a si mesmo, torna-se ele próprio. O trabalho não é só um meio para um fim, o produto, mas um fim em si mesmo, a expressão significativa da energia humana. Nesse sentido, aproxima-se aos objetivos essenciais da educação, a formação humana. O trabalho é um princípio educativo. A crítica central feita ao capitalismo não é a injustiça na distribuição da riqueza, apesar de ser uma realidade. É a perversão do trabalho, convertendo em trabalho forçado, alienado, sem sentido. O conceito de trabalho, como expressão da individualidade do ser humano, é expresso sucintamente em sua visão da abolição completa da sujeição do homem à vida inteira a uma única ocupação. Visão que a meta é do desenvolvimento do homem total e universal. O ser humano tem de ser emancipado da influência mutiladora da especialização. A relação entre educação e trabalho tem sido estudada sob diversos enfoques e posicionamentos mais diversos e antagônicos. Em geral, há um esforço de articular, integrar o mundo da educação e o mundo do trabalho. Essa busca, entretanto, baseia-se geralmente no pressuposto de que a educação que cabe acomodar-se é uma situação de trabalho já posta. Se aceita tacitamente, afirma-se um determinismo econômico e a impossibilidade dos seres humanos enfrentarem uma nova realidade no mundo do trabalho. Em vez disso, são os valores, atitudes, expectativas, escolhas, habilidades dos sujeitos que devem adaptar-se. A escola pode reproduzir as desigualdades sociais, apesar da sua expansão estar associada à luta da população por mais igualdade e mobilidade social. Letier nos avisa que o sistema não recusa o direito à escola. Ao contrário, ele precisa dela. Portanto, não recusa o direito à escola, mas recusa-se a mudar a função social da escola que atende a maioria da população. A educação é defendida como um direito, como um bem social a ser universalizado, que é o tema desse fórum, mas é tratada como um privilégio de alguns segmentos, porque a lógica do sistema fundamenta-se na distribuição desigual do capital simbólico que a escola detém. A expansão da escola no Brasil, trazendo para o interior das instituições parcelas crescentes das classes populares, tem implicado na modificação paulatina da dinâmica institucional.
A escola expande-se perdendo suas características e abarcando funções cada vez mais coladas às formas tradicionais de regulação dos povos. A escola no Brasil se recusa a incorporar a incorporação plena dos pobres à sociedade brasileira, através de formas de integração subalterna. Na incorporação dos jovens pobres à a escola torna-se menos escola. Uma inclusão excludente, como nos afirma a Cássia Clay. A escola de educação básica pública assumiu de forma degradada e preconceituosa a inserção das camadas populares, que até então excluídas da educação escolarizada, mas consolidando uma desigualdade de oferta para os diferentes grupos sociais. Isso permite entender que, se por um lado o projeto da elite não necessita da universalização da escola básica e propõe uma educação profissional subordinada aos interesses mais imediatos de um mercado e mutação, por outro lado, a luta pela educação e profissionalização são estratégias fundamentais para os trabalhadores, para a população em geral, inclusive com a sua inserção qualificada no mundo do trabalho. A educação profissional e tecnológica está inserida nesse contexto e se define nesse embate hegemônico e contra-hegemônico, que se dá em todas as esferas da sociedade e não pode ser considerada como um fator isolado, mas como parte de uma totalidade histórica, complexa e contraditória. A disputa entre concepções e políticas para a educação profissional está sempre de uma maneira direta ou indiretamente associada a um determinado projeto societário e à singularidade de cada país em sua história e diversidade cultural. Mas também devem ser analisados como estratégias ou táticas para a manutenção ou transformação da sociedade. Para entender o desenvolvimento da educação profissional no Brasil, Gaudêncio Frigoto e muitos outros vão nos lembrar de que a nossa dívida quantitativa e qualitativa com a educação da população está relacionada ao tipo de estrutura social que se foi conformando a partir de um país colonizado, escravocrata, durante séculos, e a hegemonia, na década de 90, sob a doutrina neoliberal de um projeto de um capitalismo associado e dependente. Diversos autores analisaram as transformações atuais, reestruturação produtiva, acumulação flexível, políticas neoliberais, entre outras, como uma resposta às crises do capitalismo e vem nelas o esforço desse regime em manter seu ritmo de acumulação. A questão do dualismo estrutural da educação brasileira e o fato do ensino oferecido a cada grupo social ter um tipo de escola com diferentes condições, de modo que nas escolas que atendem os setores populares não se tem garantido uma educação de qualidade e configurada nas políticas públicas no Brasil. Neste quadro é que se delimita a concepção da profissionalização, do ensino profissionalizante no capitalismo. A priori, a fragmentação do trabalho em especialidades autônomas. Tal concepção implica a divisão entre os que concebem e controlam o processo de trabalho e aqueles que o executam. O ensino profissional é destinado aos que devem executar, ao passo que o ensino científico e intelectual é reservado àqueles que se devem conceder e controlar o processo. Essa análise tem sido reatualizada e, recentemente, a Cássia Clay, da Universidade Federal do Paraná, analisa o que ela tem chamado de dualismo invertido, onde os setores populares é reservado o ensino acadêmico de massa não profissionalizante sem qualidade, e a um grupo reduzido é oferecido um ensino tecnológico de alta qualidade. Para jovens oriundos das classes trabalhadoras, o lugar na esfera produtiva deve começar bem cedo, em virtude dos imperativos da sobrevivência e a composição da renda familiar. A forma dessa inserção no mundo do trabalho segue as delineações de grande parte da classe trabalhadora no momento atual. Uma escola que, calcada na subordinação ao mercado, prepara os jovens para um emprego incerto, pois a não oferta de postos de trabalho move contingentes de jovens para variedades de formas de trabalho, inclusive a economia informal, com ou sem a garantia de direitos trabalhistas para assim gerir a sua sobrevivência. A formação profissional envolve um vínculo com um contexto maior da educação e que representa um conjunto de significados, circunscritos aos caminhos históricos percorridos por nossa sociedade. Várias são as expressões que tentam, através da história, imprimir significado de estágios formativos relacionados mais estreitamente com o trabalho. Qualificação profissional, formação profissional, ensino industrial, técnico profissional, educação técnica, educação politécnica, educação tecnológica. Os referidos termos ganham novos significados na disputa de interesses
levam em conta a reorganização dos processos produtivos e novas concepções de âmbito educacional. Atualmente, o termo educação profissional e tecnológica permitiu as mais diversas concepções entre uma profissionalização estreita e uma formação tecnológica mais ampla. Inclusive, uma separação semântica tem se configurado, que no nosso ponto de vista é equivocada, em qualificar o profissional para os cursos de qualificação profissional e o ensino técnico de nível médio, enquanto o tecnológico para os cursos superiores de tecnologia. Neste contexto complexo e contraditório, foram desenvolvidas políticas públicas para a educação profissional e tecnológica. É cada vez mais comum no Brasil a reivindicação de que as iniciativas governamentais no campo da educação, e em particular da educação profissional e tecnológica, sejam desenvolvidas na perspectiva de políticas de Estado, e não como programas de governo sem a continuidade e sustentabilidade das ações implementadas. Inicialmente, a compreensão de políticas públicas era simplesmente uma intervenção do Estado em uma situação a qual a sociedade considerava problemática. Embora seja uma realidade que toda política pública seja uma intervenção estatal, este conceito se ampliou, porque o conceito tem de incorporar do que resulta a política pública e, portanto, sempre resultado de uma interação muito complexa entre o Estado e a sociedade. A redemocratização da sociedade brasileira, a partir de 85, fez surgir um movimento de revisão de suas instituições e leis, que resultaram na Assembleia Nacional Constituinte de 86. A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, trouxe mudanças dos direitos civis, entre eles o da educação,